tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós vamos ver que tudo que acontece neste mundo é com a permissão de Deus. Porém, o diabo, ou seja, Satanás, ele tem, debaixo, é claro, da permissão de Deus, ele tem poder, ou seja, ou melhor, é ele quem causa o mal, causa todo tipo de mal, de catástrofe, calamidades, intempéries, tragédias, acidentes, mortes. Mas ele só age, ele só faz quando a pessoa, a nação, a região dá legalidade a ele para agir. Isso está demonstrado na Bíblia, isso é bíblico, portanto vejamos, nós vamos ver isso no livro de Jó. No capítulo 1, versículos 1 em diante. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, olha só, Jó era sincero, reto, temente a Deus e desviado do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Agora vamos lá no versículo 4. Iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. E sucedia, pois, que decorridos o turno de dias de seus banquetes, Jó santificava e se levantava de madrugada para oferecer o holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha, a palavra de próprio Deus, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas tem um motivo porque Jó que deu legalidade a Satanás de tocar na vida dele, nós vamos ver isso. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó debalde, ou seja, em vão, inutilmente, excessivamente? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Jó era considerado o homem mais rico do Oriente. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Os infortúnios de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, ou seja, tudo com permissão de Deus, mas com legalidade dada por Jó. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham em casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-lhe a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as ovelhas, os teus moços, os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Mas não foi fogo de Deus, foi fogo enviado pelo diabo, com a permissão de Deus. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Era só o estrago que o diabo está fazendo na vida de Jó, nos bens de Jó, na família de Jó, por uma legalidade dada por Jó. Jó não pecou contra Deus, Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviasse do mal, mas nós vamos ver a legalidade que ele deu ao inimigo para fazer todo esse estrago na vida dele. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só, o diabo tem condições de fazer estrago. Tudo isso, todas essas tragédias neste mundo, irmãos, são causadas pelo diabo com a permissão de Deus e com a legalidade dada ao diabo pelo ser humano. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou e disse:
no saí do ventre da sua mãe, da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor, o Deus, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, mas Jó que deu legalidade ao diabo para fazer esse estrago. Agora, capítulo 2. Satanás persiste em afligir a Jó. E no outro dia, de 1 a 10, nós vamos ver dos versículos 1 ao 10, no capítulo 2. E no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jó, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante Jó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu o incitado contra ele para o consumir sem causa. Olha só, Deus viu que não tinha causa de pecado, de desobediência, para ele tocar em Jó, mas Jó deu legalidade. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toque-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deus não permitiu que Satanás matasse a Jó. Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Agora nós vamos para o capítulo 3. Versículos 1 em diante. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Olha só. Jó está começando a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E Jó, falando, disse: mas não é esse tipo de legalidade que deu Jó, não. Nós vamos ver em Jó, capítulo 3. Nós vamos, quando chegar, eu vou falar. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-te aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-os as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele as nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, não se regozije ela entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Aí Jó começa a amaldiçoar. Agora aqui está a legalidade dada por Jó, no capítulo 3, versículos 25 e 26. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Ou seja, Jó ele tinha no seu coração um temor e um receio de que se algo sobrenatural acontecesse, Deus não seria suficientemente grande para proteger a ele, a seus filhos, a seus bens. Jó ele era um homem religioso. Jó capítulo 3, versículos 25 e 26. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, ele não confiava plenamente em Deus, porque ele diz: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, ele se deixava levar pelas circunstâncias. Agora vamos lá em Jó 42, versículos 1 ao 6. Então respondeu, o arrependimento de Jó é o título. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Depois que ele passou por todas essas tragédias, por todos os infortúnios, depois que os amigos dele vieram o acusar, aí Jó, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, o arrependimento de Jó, olha só. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem o conhecimento
encobre o conselho. Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus lábios. Ou seja, Jó ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele só passou a ver Deus face a face depois que ele passou por todos aqueles males. Jó capítulo 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus lábios. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Portanto, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este esclarecimento, por esta revelação que o Senhor nos dá nestas passagens do livro de Jó. Continua a nos guardar, a nos proteger, juntamente com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa parentela. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por esta revelação. Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.